E se eu te dissesse que existem casos documentados de pessoas que levaram sua arrogância e entitlement ao ponto de literalmente morrer por causa disso? Não estamos falando de metáforas ou exageros dramáticos. Estamos falando de mulheres que, em sua obsessão por sempre estar certas e controlar situações, tomaram decisões tão imprudentes que pagaram com a própria vida de formas que vão te deixar sem dormir esta noite. O que mais me perturba nesses casos não é apenas a morte em si, mas a sequência de escolhas que levaram a esses desfechos. Cada uma dessas histórias poderia ter sido evitada com um simples momento de humildade, mas o orgulho cego as conduziu por caminhos sem volta. Enquanto você assiste, vai reconhecer comportamentos que já viu em pessoas próximas, talvez até em você mesmo. Esses relatos não circulam livremente porque são perturbadores demais, porque mostram como nossa necessidade de estar sempre certos pode nos tornar nossos próprios algozes. Tenho acesso a esses casos através de registros policiais, relatórios médicos e depoimentos de testemunhas que preferem não ser identificadas. Você vai continuar assistindo porque precisa entender como a arrogância pode se transformar em uma sentença de morte. Cada caso que vou apresentar é mais chocante que o anterior, cada morte mais evitável, cada final mais aterrorizante. Como alguém que estudou centenas desses casos, posso afirmar que existe um padrão sombrio que conecta todas essas tragédias. Você já conhece pessoas assim? Pessoas que nunca conseguem admitir um erro, que transformam qualquer situação em uma batalha pessoal onde precisam sair vitoriosas. Talvez você mesmo já tenha se reconhecido em alguns desses comportamentos. A diferença é que essas 4 mulheres levaram essa necessidade ao limite absoluto. O que me assombra é saber que qualquer uma dessas mortes poderia ter sido sua. Estou prestes a revelar como o orgulho pode se tornar literalmente letal. Mas existe uma pergunta que vai ficar martelando na sua cabeça durante todo este vídeo. Por que essas mulheres escolheram morrer em vez de simplesmente admitir que estavam erradas? A primeira história aconteceu em 2019, em uma pequena cidade do interior do Texas. Margaret Whitfield, 42 anos, gerente de um banco local, tinha a reputação de nunca estar errada sobre nada. Seus colegas a descreviam como alguém que preferia brigar por horas a admitir o menor equívoco. Naquela terça-feira de outubro, Margaret estava dirigindo pela rodovia estadual quando viu as placas de desvio indicando que a ponte à frente estava em reforma. A sinalização era clara. Havia cones laranja, homens com bandeiras vermelhas e até uma barreira física bloqueando a passagem. Mas Margaret tinha certeza de que conhecia um caminho melhor. Ela parou o carro e desceu para discutir com o responsável pela obra. Segundo testemunhas, ela insistia que aquela era a rota mais rápida para o centro da cidade e que eles não tinham autoridade para impedi-la de passar. O homem explicou pacientemente que a ponte estava com problemas estruturais, que engenheiros haviam determinado que era perigoso para qualquer veículo. Margaret riu na cara dele. Disse que trabalhava naquela região há mais de 20 anos, que conhecia cada centímetro daquelas estradas melhor que qualquer engenheiro de fora. Ela voltou para o carro, contornou a barreira e acelerou em direção à ponte. As câmeras de segurança da obra registraram tudo. Margaret dirigindo com determinação, aparentemente satisfeita por ter provado seu ponto, a ponte balançando perigosamente sob o peso do seu sedã. O momento exato em que a estrutura cedeu, despencando no rio 20 metros abaixo junto com o carro. Os mergulhadores encontraram o corpo de Margaret ainda presa no cinto de segurança com uma expressão que testemunhas descreveram como de completa surpresa. Ela havia morrido por afogamento, mas os ferimentos do impacto já seriam fatais. O laudo apontou que ela teve pelo menos 15 segundos para tentar escapar do veículo depois de atingir a água. 15 segundos pensando no quanto estava errada. 15 segundos que poderiam ter sido evitados se ela tivesse simplesmente aceito o desvio de 10 minutos. O caso de Margaret me deixou obcecado por entender esse tipo de comportamento autodestrutivo. Como alguém pode estar tão convencido da própria infalibilidade que ignora todos os sinais de perigo? A resposta veio quando conheci a história de Linda Patterson. Linda era uma mulher de 51 anos que vivia em Portland, Oregon. Ela havia se tornado uma espécie de lenda local por suas confrontações com funcionários públicos, gerentes de loja e praticamente qualquer pessoa em posição de autoridade. Sua necessidade de estar certa era tão intensa que ela mantinha um arquivo com prints de conversas, e-mails e gravações de ligações para provar seus pontos em discussões posteriores. Em dezembro de 2020, Linda decidiu que ia escalar o Mount Hood sozinha, no meio do inverno, para provar que os alertas meteorológicos eram exagerados. Os meteorologistas haviam emitido avisos severos sobre uma tempestade que se aproximava, com ventos de mais de 100 km por hora e temperaturas que chegariam a 20 graus negativos. Linda postou em suas redes sociais uma série de mensagens zombando dos alarmistas e dizendo que pessoas como ela, que haviam crescido no campo, sabiam lidar com qualquer clima. Ela chegou a ligar para a estação meteorológica local para discutir com os profissionais, insistindo que eles estavam criando pânico desnecessário. Na manhã seguinte, Linda saiu de casa com equipamentos básicos de camping, uma mochila pequena e roupas inadequadas para as condições que encontraria. Ela havia planejado fazer a escalada e voltar no mesmo dia, apenas para provar seu ponto. O que Linda não sabia, ou escolheu ignorar, é que Mount Hood já havia matado mais de 130 pessoas ao longo dos anos. A montanha é conhecida por mudanças climáticas súbitas e condições traiçoeiras, mesmo para escaladores experientes. A tempestade chegou exatamente como previsto. Linda foi vista pela última vez por um grupo de resgate a cerca de 2/3 do caminho até o cume, caminhando lentamente através de neve que já passava da altura dos joelhos. Ela recusou ajuda, gritando que estava tudo sob controle e que não precisava de nenhum herói de fim de semana.
3 dias depois, quando as condições melhoraram o suficiente para uma busca adequada, encontraram Linda enterrada sob 2 metros de neve, a apenas 200 metros de um abrigo de emergência que poderia ter salvado sua vida. O médico legista determinou que ela morreu de hipotermia severa, mas os sinais sugeriam que ela havia lutado contra o frio por muitas horas. Nos bolsos da jaqueta de Linda, os socorristas encontraram seu telefone celular. Ela havia tentado fazer várias ligações durante a tempestade, mas não para pedir socorro. Todas as chamadas eram para a estação meteorológica, aparentemente para reclamar sobre a precisão da previsão. As últimas mensagens de texto eram para amigos, ainda insistindo que a situação estava sob controle. Linda morreu defendendo uma posição completamente errada, mesmo enquanto seu corpo sucumbia às consequências de sua teimosia. Ela literalmente congelou até a morte em vez de admitir que os meteorologistas estavam certos. Mas é a terceira história que realmente me deixa sem dormir à noite. É sobre uma mulher que transformou uma simples consulta médica em uma sentença de morte. Sarah Chen tinha 38 anos e trabalhava como consultora de marketing em Chicago. Ela era conhecida por questionar tudo, por fazer sua própria pesquisa sobre qualquer tópico e por nunca aceitar respostas que não fizessem sentido para ela. Em muitos aspectos, essas características a tornaram bem-sucedida profissionalmente. Em março de 2021, Sarah começou a sentir uma dor persistente no abdômen. Inicialmente, ela tentou tratar por conta própria com analgésicos e mudanças na dieta. Quando a dor se tornou insuportável, ela finalmente marcou uma consulta com seu médico. Dr. Williams, um gastroenterologista com mais de 20 anos de experiência, examinou Sarah e imediatamente identificou sinais preocupantes. Os sintomas, a localização da dor e alguns inchaços que ele detectou durante o exame físico indicavam a necessidade de exames urgentes. Ele queria fazer uma tomografia computadorizada naquele mesmo dia. Sarah se recusou. Ela havia lido online que tomografias envolviam radiação desnecessária e que muitos médicos pediam exames caros para aumentar seus lucros. Ela acusou o Dr. Williams de tentar assustá-la para ganhar dinheiro com procedimentos desnecessários. Dr. Williams tentou explicar que a combinação de sintomas que Sarah apresentava poderia indicar algo sério, possivelmente câncer, e que cada dia de atraso no diagnóstico reduzia significativamente as chances de tratamento bem-sucedido. Sarah riu dele, disse que ele estava sendo dramático e que ela conhecia seu próprio corpo melhor que qualquer médico. Durante as 3 semanas seguintes, Sarah consultou outros 2 médicos. Ambos chegaram à mesma conclusão e recomendaram exames urgentes. Sarah rejeitou ambos, postando em suas redes sociais sobre a máfia médica e como os doutores tentavam lucrar com o medo das pessoas. Ela começou um tratamento alternativo baseado em mudanças alimentares, suplementos e técnicas de meditação que havia encontrado em fóruns online. Sarah documentava todo o processo, criando posts detalhados sobre como estava curando naturalmente, o que os médicos queriam tratar com venenos químicos. A dor continuava piorando. Sarah perdeu 15 quilos em um mês, desenvolve uma coloração amarelada na pele e começou a ter episódios de vômito severo. Ainda assim, ela insistia que eram sinais de que o corpo estava se desintoxicando naturalmente. Foi sua vizinha quem chamou a ambulância quando encontrou Sarah desmaiada no corredor do prédio. No hospital, os exames revelaram um câncer de pâncreas em estágio avançado que havia se espalhado para o fígado e outros órgãos. O oncologista explicou que, se tivesse sido diagnosticado 3 meses antes, quando os primeiros sintomas apareceram, as chances de sobrevivência seriam de 80%. Agora, era tarde demais para qualquer tratamento efetivo. Mesmo no hospital, recebendo cuidados paliativos, Sarah continuava insistindo que os médicos estavam errados. Ela passou os últimos dias de vida organizando posts para suas redes sociais, tentando provar que sua abordagem natural estava funcionando, mesmo enquanto seu corpo claramente definhava. Sarah morreu 6 semanas depois, pesando menos de 40 quilos. Suas últimas palavras, de acordo com a enfermeira que a acompanhava, foram uma reclamação sobre como os médicos haviam contaminado sua recuperação natural com medicamentos desnecessários. O que mais me perturba no caso de Sarah é que ela tinha acesso à melhor medicina do mundo. 3 médicos diferentes, todos altamente qualificados, ofereceram exatamente o tratamento que poderia ter salvado sua vida. Ela escolheu morrer defendendo uma teoria conspiratória que encontrou na internet. Mas é a 4ª e última história que realmente vai te assombrar. É sobre como o orgulho pode transformar um momento de irritação em uma tragédia que afeta famílias inteiras. Jennifer Morrison tinha 45 anos e morava em Atlanta com o marido e 2 filhos adolescentes. Ela era daquelas pessoas que transformavam qualquer inconveniência em uma cruzada pessoal. Reclamar com gerentes, escrever avaliações negativas devastadoras e confrontar funcionários eram práticas rotineiras na vida de Jennifer. Em setembro de 2022, Jennifer estava voltando de uma viagem de trabalho quando seu voo foi cancelado devido a uma tempestade severa que atingiu a região. O aeroporto estava caótico, com centenas de passageiros tentando remarcar suas viagens. A companhia aérea ofereceu vouchers para hotel e remarcar os voos para o dia seguinte. Jennifer se recusou a aceitar. Ela tinha uma reunião importante na segunda-feira de manhã e insistia que a companhia aérea deveria providenciar um voo imediatamente, independentemente das condições climáticas. Ela passou 2 horas discutindo com diferentes funcionários, exigindo falar com supervisores e ameaçando processar a empresa. Quando ficou claro que nenhum voo sairia naquela noite, Jennifer decidiu alugar um carro e dirigir até Atlanta, uma viagem de 8 horas através de 3 estados. O funcionário da locadora tentou dissuadi-la,
explicando que os mesmos sistemas de tempestade que haviam cancelado os voos estavam causando condições perigosas nas estradas. Jennifer o ignorou completamente. Ela estava convencida de que os avisos eram exagerados, que ela era uma motorista experiente e que chegaria em casa antes da manhã. Ela alugou um sedã compacto e partiu às 10 da noite, dirigindo direto para o centro da tempestade, que havia paralisado o tráfego aéreo. As primeiras 2 horas foram relativamente tranquilas. Jennifer chegou a ligar para o marido para dizer que havia tomado a decisão certa, que as estradas estavam perfeitamente trafegáveis e que todos os avisos eram paranoia típica dos fracos e medrosos. A situação mudou drasticamente quando ela entrou na Carolina do Sul. A chuva se intensificou para níveis que tornavam quase impossível enxergar além de alguns metros. Os ventos balançavam o carro pequeno de forma perigosa, e várias árvores já haviam caído cruzando partes da rodovia. Jennifer passou por 3 postos de controle, onde a polícia rodoviária estava orientando motoristas a buscar abrigo até a tempestade passar. Em cada parada, ela argumentou com os policiais, insistindo que conhecia seus limites como motorista e que tinha o direito de continuar se quisesse. O último policial com quem ela falou, Sargento Davis, teve uma conversa de 15 minutos, tentando convencê-la a esperar em um posto de gasolina próximo. Ele explicou que árvores estavam caindo constantemente, que a visibilidade estava em 0 e que eles já haviam respondido a 5 acidentes graves naquela noite. Jennifer o acusou de tentar controlar sua vida e disse que ele não tinha autoridade para impedi-la de usar uma rodovia pública. Ela acelerou e seguiu em frente, deixando o Sargento Davis balançando a cabeça em frustração. 40 minutos depois, Jennifer ligou para o 911. Sua voz estava em pânico enquanto explicava que uma árvore gigantesca havia caído bem na frente do seu carro. Ela havia freado bruscamente, derrapado na pista molhada e batido em um barranco. O carro estava danificado demais para continuar. Ela estava ferida e completamente perdida no meio da tempestade. O problema era que Jennifer não sabia exatamente onde estava. A chuva e a escuridão tornavam impossível identificar marcos, e o GPS do celular estava falhando devido às condições climáticas. Ela conseguiu descrever vagamente que havia passado por uma placa de uma cidade pequena, mas não lembrava o nome. As equipes de resgate passaram 4 horas procurando por Jennifer. A tempestade tornava a busca extremamente perigosa, com árvores continuando a cair e estradas sendo inundadas rapidamente. Eles encontraram o carro dela às 6 da manhã, completamente submerso em uma área que havia se transformado em um lago temporário devido à chuva torrencial. Jennifer havia conseguido sair do veículo depois do acidente, mas aparentemente tentou caminhar procurando ajuda no meio da tempestade. Ela foi encontrada a cerca de 1 quilômetro do carro, em uma vala cheia de água da chuva. A causa oficial da morte foi afogamento, mas ela também apresentava ferimentos graves na cabeça, provavelmente causados por detritos voadores durante a tempestade. O que torna essa história ainda mais trágica é que Jennifer tinha várias oportunidades de fazer escolhas diferentes. Ela poderia ter aceito o voucher do hotel, poderia ter esperado a tempestade passar, poderia ter parado em qualquer um dos 3 postos de controle policial. Cada decisão que ela tomou foi motivada pela recusa absoluta de admitir que outras pessoas poderiam estar certas. O marido de Jennifer disse em entrevistas posteriores que ela sempre foi assim, que transformava qualquer situação em uma questão de princípios pessoais. Ele mencionou que tentou ligar para ela várias vezes durante a viagem, implorando para que parasse e esperasse. Mas ela desligava o telefone irritada, dizendo que ele estava sendo controlador. Os filhos de Jennifer ficaram órfãos de mãe, porque ela não conseguia aceitar que uma tempestade fosse mais forte que sua determinação. Depois de estudar centenas de casos similares, identifiquei um padrão perturbador que conecta todas essas mortes. Cada uma dessas mulheres havia desenvolvido uma identidade psicológica baseada na ideia de que elas sempre sabiam melhor que os outros. Admitir erro não era apenas desconfortável para elas, era literalmente uma ameaça à percepção que tinham de si mesmas. Margaret não conseguia aceitar que engenheiros soubessem mais sobre pontes que ela. Linda se recusava a admitir que meteorologistas entendessem melhor o clima. Sarah rejeitou a possibilidade de médicos conhecerem mais sobre doenças. Jennifer não podia aceitar que outras pessoas avaliassem riscos melhor que ela. Em cada caso, o orgulho se tornou mais importante que a própria vida. O que mais me assombra é descobrir que esse padrão está se tornando cada vez mais comum. Vivemos em uma era onde qualquer pessoa com acesso à internet acredita que pode se tornar especialista em qualquer assunto em algumas horas de pesquisa. A diferença é que algumas pessoas levam essa confiança ao extremo letal. Estudei os perfis psicológicos dessas mulheres e descobri que todas compartilhavam certas características. Elas haviam passado anos desenvolvendo reputações de nunca estar erradas em suas comunidades. Família, amigos e colegas as conheciam como pessoas que sempre tinham a última palavra, que venciam qualquer discussão, que nunca admitiam equívocos. Essa identidade se tornou tão central para elas que abrir mão dela significaria abrir mão de quem acreditavam ser. Elas literalmente preferiram morrer a enfrentar a possibilidade de estar erradas. O aspecto mais perturbador é que cada uma dessas mortes foi completamente evitável. Não estamos falando de acidentes imprevisíveis ou doenças inevitáveis. Estamos falando de pessoas que receberam informações precisas, avisos claros e múltiplas oportunidades de fazer escolhas diferentes. Margaret teve engenheiros, trabalhadores da construção e placas de sinalização tentando salvá-la. Linda teve meteorologistas profissionais e condições climáticas óbvias alertando sobre o perigo. Sarah teve 3 médicos oferecendo exatamente o tratamento que a salvaria. Jennifer teve funcionários do aeroporto, da locadora, 3 policiais e o próprio marido implorando para que reconsiderasse. Todas elas escolheram ignorar esses avisos, porque aceitar ajuda significaria admitir que outras pessoas sabiam algo que elas não sabiam.
Existe um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva, que explica parcialmente esse comportamento. Quando nossa percepção de nós mesmos entra em conflito com evidências externas, nosso cérebro trabalha intensamente para resolver essa tensão. Na maioria dos casos, isso nos leva a revisar nossas crenças. Mas em alguns casos extremos, as pessoas escolhem ignorar a realidade para manter sua autoimagem intacta. O que torna esses casos únicos é que a dissonância cognitiva se tornou literalmente letal. Essas mulheres estavam tão investidas em suas identidades de sempre estar certas que preferiram morrer a questionar essa percepção. Depois de mergulhar fundo nesses casos, comecei a reconhecer sinais de alerta em pessoas ao meu redor. Aquela pessoa que nunca consegue admitir um erro simples. O colega que transforma qualquer correção em uma batalha pessoal. O amigo que sempre tem uma explicação alternativa para qualquer fato que contradiga suas opiniões. A maioria dessas pessoas nunca chegará aos extremos que vimos nessas histórias. Mas o padrão básico é o mesmo. Uma identidade construída sobre a infalibilidade, uma recusa absoluta de considerar que outros possam ter conhecimento ou perspectivas válidas. O que me deixa acordado à noite é saber quantas outras pessoas estão caminhando nessa direção. Quantas Margarets estão dirigindo por aí, ignorando sinais de trânsito porque conhecem melhor? Quantas Lindas estão tomando riscos desnecessários para provar pontos irrelevantes? Quantas Saras estão rejeitando cuidados médicos porque acreditam que sabem mais que profissionais treinados? Quantas Jennifers estão transformando inconveniências em cruzadas mortais? A verdade mais assustadora é que todos nós temos um pouco dessas características. Todos já nos encontramos defendendo posições mesmo quando evidências sugerem que estamos errados. A diferença é o grau até onde estamos dispostos a levar essa defesa. Essas 4 mulheres nos mostram o que acontece quando essa tendência humana natural é levada ao extremo absoluto. Elas nos forçam a confrontar uma pergunta desconfortável. Até onde você iria para evitar admitir que está errado? Observando os comentários e reações sempre que compartilho essas histórias, percebo que as pessoas se dividem em 2 grupos. Há aqueles que imediatamente reconhecem a loucura desses comportamentos e se sentem superiores a essas pessoas irracionais. E há aqueles que ficam profundamente desconfortáveis porque reconhecem aspectos de si mesmos nessas histórias. O segundo grupo me preocupa menos que o primeiro. Pessoas que conseguem ver partes de si mesmas nessas histórias, pelo menos têm capacidade de autorreflexão. São as pessoas do primeiro grupo, aquelas que se consideram completamente diferentes, que frequentemente estão mais próximas de repetir esses padrões. Margaret provavelmente havia passado anos zombando de pessoas estúpidas, que ignoram sinais de segurança. Linda tinha o histórico de criticar pessoas que ela considerava fracas ou medrosas demais para enfrentar desafios. Sarah construiu uma identidade online baseada em ser mais esperta que a máfia médica. Jennifer se orgulhava de nunca aceitar não como resposta. Todas elas se viam como superiores às pessoas que seguem regras, aceitam conselhos ou admitem limitações. A ironia cruel é que essa sensação de superioridade foi exatamente o que as matou. Estudando esses casos, desenvolvi uma teoria sobre o que eu chamo de ponto de não retorno do orgulho. É aquele momento em uma situação onde a pessoa ainda tem a oportunidade de recuar, de admitir erro, de aceitar ajuda, mas escolhe dobrar a aposta em vez de reconhecer que pode estar errada. Para Margaret, foi quando ela voltou para o carro depois de discutir com o responsável pela obra. Para Linda, foi quando ela recusou a ajuda dos socorristas na montanha. Para Sarah, foi quando ela rejeitou as recomendações do terceiro médico. Para Jennifer, foi quando ela ignorou o último aviso policial. Em cada caso, houve um momento específico onde elas poderiam ter escolhido a humildade em vez da teimosia. Um momento onde a vida delas dependia literalmente de conseguir dizer, talvez eu esteja errada. Elas não conseguiram. O que mais me perturba é descobrir que esse ponto de não retorno não é sempre óbvio para a pessoa que está vivendo a situação. Na mente delas, cada decisão perigosa provavelmente parecia racional e justificada. Elas não acordaram pensando, hoje vou tomar uma decisão que pode me matar. Elas foram conduzidas a essas escolhas por uma série de pequenas recusas de admitir erro. É um processo gradual. Primeiro você rejeita conselhos simples porque sabe melhor. Depois ignora avisos porque são exagerados. Em seguida, dispensa especialistas porque tem interesses ocultos. Finalmente, você está tão investido em estar certo que literalmente arrisa a vida para manter essa posição. A progressão é tão sutil que a pessoa frequentemente não percebe o quão longe foi até ser tarde demais. Depois de compartilhar essas histórias com centenas de pessoas, as reações mais interessantes vêm de familiares que reconhecem esses padrões em pessoas próximas. Maridos que falam sobre esposas que nunca conseguem admitir erro. Filhos preocupados com pais que rejeitam qualquer conselho médico. Amigos que observam comportamentos cada vez mais arriscados, justificados por teimosia. Mas o que fazer quando você reconhece esses sinais? Como intervir quando alguém próximo está caminhando em direção ao próprio ponto de não retorno do orgulho? A resposta não é simples, porque confrontar diretamente uma pessoa com esse padrão frequentemente resulta no efeito oposto. Dizer para alguém, você está sendo teimoso, geralmente faz com que elas dobrem a aposta em sua posição original. Jennifer Morrison está morta hoje porque ninguém em sua vida conseguiu encontrar uma forma efetiva de intervir em seus padrões autodestrutivos. O marido tentou, os policiais tentaram, mas todas as abordagens diretas apenas intensificaram sua determinação de provar que estava certa. Talvez a única intervenção efetiva seja o próprio reconhecimento interno. Talvez essas histórias sirvam como espelhos que nos forçam a examinar nossos próprios padrões antes que seja tarde demais. A pergunta que cada um de nós precisa fazer é:
Existe alguma situação na minha vida onde meu orgulho está me impedindo de fazer a escolha mais segura? Algum momento onde estou defendendo uma posição mais por teimosia que por evidência? Algum conselho que estou rejeitando não porque é ruim, mas porque admiti-lo significaria reconhecer que outra pessoa sabe algo que eu não sei? Essas 4 mulheres morreram porque não conseguiram fazer essas perguntas para si mesmas. Elas pagaram o preço máximo por uma recusa absoluta de questionar suas próprias certezas. Margaret, Linda, Sarah e Jennifer não eram pessoas especialmente más ou estúpidas. Elas eram pessoas normais que levaram tendências humanas comuns aos extremos letais. Elas nos mostram o que pode acontecer quando nossa necessidade de estar certos se torna mais importante que nossa vontade de continuar vivos. A lição mais assombrosadora dessas histórias não é que devemos evitar ser como essas mulheres. É reconhecer que todos nós já somos como elas em menor grau. A diferença está apenas na intensidade e nas consequências de nossas escolhas. Cada vez que você se recusa a pedir direções quando está perdido, está seguindo o mesmo padrão de Margaret. Cada vez que ignora conselhos de segurança porque sabe se cuidar, está ecoando Linda. Cada vez que adia cuidados médicos porque conhece seu corpo, está repetindo Sarah. Cada vez que transforma inconveniências em batalhas pessoais, está canalizando Jennifer. A única diferença é que você ainda não encontrou sua ponte estruturalmente comprometida, sua tempestade mortal, seu câncer ignorado ou sua estrada intransitável. Mas elas estão lá, esperando por você, até que um dia você também chegue ao seu próprio ponto de não retorno do orgulho. Se essas histórias te fizeram pensar sobre situações na sua própria vida, onde o orgulho pode estar colocando você em risco, você precisa agir antes que seja tarde demais. Compartilhe este vídeo com pessoas que você suspeita que precisam ouvir essas histórias. Às vezes, o exemplo de outras pessoas é a única coisa capaz de quebrar padrões autodestrutivos antes que eles se tornem fatais. E se você reconheceu aspectos de si mesmo nessas mulheres, não ignore esse desconforto. Use-o como um sinal de alerta para examinar suas próprias certezas antes que elas se transformem em sua sentença de morte.